Olá, as boas-vindas para esse podcast especial. Viemos a partir do estúdio do Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo, na ressaca, permite a expressão, da Conferência Nacional sobre a Psicologia e a Saúde Mental, em que falamos, de facto, sobre instituições funcionais e instituições disfuncionais, bem como a psicologia, a saúde mental na comunidade. Tocamos em aspectos ligados à cultura e sua influência sobre a saúde mental dos cidadãos, aspectos ligados às práticas criminais, especialmente no âmbito da sexualidade humana. Tocamos igualmente os aspectos éticos e deontológicos, com enfoque para a prática clínica, bem como a investigação e os problemas de saúde mental que podem ocorrer no ambiente de trabalho, as necessidades de a gestão das instituições, quer sejam públicas ou privadas, ou do terceiro setor, prestarem atenção ao equilíbrio psicoemocional dos funcionários, ao ambiente de trabalho, entre outros. E viemos cá para dar seguimento a essa conversa com uma incidência aqui mais aberta, numa conversa que vamos ter Mário de Lemos, que temos aqui do meu lado direito, licenciado em Psicologia Criminal e pós-graduado em Agregação Pedagógica e Criminologia. É também autor da obra A Reincidência Criminal, a obra A Reincidência Criminal que está cá na minha mão direita. Boas-vindas, Mário. É um prazer tê-lo cá para esta sessão. Bem, o prazer é todo nosso, não é? Acima de tudo, não é? Estar aqui na Escola do Ambo. A cidade está a receber-nos muito bem, tal como eu disse ontem na conferência. Nós não saímos de Luanda para o Ambo, saímos de uma parte de Angola para outra parte de Angola. Então, continuamos em Angola, exatamente, estamos aqui para contribuir. Muito obrigado, as boas-vindas. Temos igualmente Catarino Luamba, que é mestre em Psicologia do Trabalho e também autor da obra Manual de Ética e Deontologia no Exercício da Psicologia. Ele falou-nos também desse tema, aplicado à investigação e também à prática clínica, o ambiente em que as pessoas são recebidas quando vão ser acompanhadas psicologicamente, quer em termos de aconselhamento, quer em termos de psicoterapia. As boas-vindas e obrigado por ter aceito o nosso convite para esse podcast. Obrigado, doutor Edmundo, obrigado, Sol Nascente, obrigado à direção do Sol Nascente, toda a direção, pela essa recepção e também, claro, agradecemos, né, o evento, o pessoal todo que esteve na conferência. Então, muito obrigado a todos. É um prazer enorme. Temos igualmente bem-vindo Mauia, que é mestre em Psicologia do Trabalho e das Organizações, é também autor da obra Saúde e Bem-Estar nas Instituições do Ensino. Ele falou-nos bastante sobre a necessidade de prestar atenção às variáveis ligadas à saúde mental, à saúde psicológica, ao ambiente laboral e como prevenir problemas como burnout, o stress no contexto de trabalho excessivo, entre outros. Vamos também desejar boas-vindas e agradecer pela presença. Muito obrigado. Agradecemos nós também pelo acolhimento e é sempre um prazer estar aqui, poder aprender e partilhar um bocado sobre a ciência. Vai ser uma conversa breve, de mais ou menos 45 a 50 minutos. Vamos começar por ouvir cada um que vai nos falar sobre a sua perspectiva, a sua apreciação geral sobre o estado da saúde mental e da psicologia no nosso país. Vamos começar por Mário de Lemos. A saúde mental em Angola. Eu não sou da visão catastrófica de que Angola está mal, estamos todos mal. Temos muitas questões exatamente a nível da nossa saúde mental, do nosso próprio comportamento, mas temos, acima de tudo, também muita resiliência. E é essa resiliência exatamente que nós, enquanto psicólogos, temos tentado trabalhar, não é? No sentido de pegar essa resiliência, essa capacidade do angolano, muitas vezes, rir das suas desgraças, trabalhar com as suas desgraças, com as coisas menos boas e fazer disso até piadas e fazer isso motivos para avançar. Então, se nós tivermos que colocar em termos de percentagem a nossa saúde mental, nós poderíamos dizer que estamos ali em termos não muito bons, aí no termo de 60%, 65%. Há muitas coisas que devem mudar, ou seja, há um conjunto de coisas que têm a ver com questões de políticas, questões sociais, que afetam necessariamente o individual e também, ao contrário, a questão do individual que vai afetando
o social, o coletivo, não é? Mas, acima de tudo, mas também temos muitas coisas boas, muita boa vontade. Então, são essas coisas que nós, exatamente como trabalhamos agora muito mais com a questão da psicologia positiva, tentamos trazer muito mais, olhar muito mais do que olhar para a parte que não está boa, é exatamente olhar para a parte que está boa e para a parte que podemos melhorar. Onde não está bem, o que é que temos de fazer para melhorar. Então, acima de tudo, a saúde mental dos angolanos não é a ideal, mas também não é catastrófica, exatamente como muitos querem pintar. O Mário aponta aqui 60% mais ou menos, a ênfase para a resiliência, para a capacidade dos angolanos se adaptarem e, aliás, e também para rirem-se das suas próprias desgraças e serem flexíveis e readaptarem-se às situações difíceis. Vamos então ouvir as primeiras impressões de Catarina Lomba sobre a situação da psicologia e da saúde mental no país. Ok. Eu costumo, quando falo de saúde mental, eu costumo olhar a saúde mental de forma dual. É uma dualidade. Mas eu costumo defender a ideia de que a saúde mental primeiro depende da questão individual, depois da questão coletiva. Mas obviamente que os dois aspectos andam juntos. Por isso é que como nós, enquanto angolanos, enquanto país, não temos estratégias institucionais capazes de ajudar o cidadão a ter uma saúde mental boa, então hoje eu prefiro trabalhar na perspectiva individual. Por isso é que eu costumo discutir a questão da ética e a questão de trabalhar a consciência individual. Porque eu acredito de que nós só conseguimos dar o que temos. E o que temos, se nós tivermos consciência sobre nós, sobre as limitações, sobre o que nos rodeia, mais facilmente nós conseguiremos dar um bem melhor para outras pessoas. Só que o que acontece, e eu trabalho com pessoas, trabalho com estudantes, e eu olho que a saúde mental, principalmente dos estudantes do ensino superior e das universidades públicas e privadas também, porque estive na privada, também já estive na pública, eu analiso muito esses aspectos relacionados à incapacidade de justiça dessas próprias pessoas. Porque eu olho para a saúde mental como essas pequenas coisas que parecem serem normais, comportamentos que parecem ser normais, mas que não são normais. Quando, por exemplo, um indivíduo não consegue perceber que ele não conseguiu determinada coisa porque não deu o litro suficiente para ele conseguir. Quando um estudante, por exemplo, não consegue admitir que reprovou significativamente porque ele não conseguiu superar esta cadeira. E isso nós vamos olhar em todas as esferas. Seja nos relacionamentos afetivos, muitas vezes nós não conseguimos perceber se eu estou a dar o melhor, se exijo receber mais do que eu dou, ou se há um equilíbrio. Então, todos esses aspectos estão relacionados à saúde mental. Se nós tivermos que olhar para a nossa perspectiva, não posso adiantar números, mas as minhas observações, sejam no ambiente de relações interpessoais, seja no ambiente de relações familiares, seja no ambiente de relações de trabalho, eu posso olhar que é com muita tristeza que eu observo a forma que as pessoas operam nesses meios. Então, a saúde mental, na minha opinião, está comprometida. O Catarino aqui não é tão positivista, né, como eu, o Mário, não é? E toca aqui na insuficiência institucional, principalmente, e apela que a reflexão deva começar pelo indivíduo, pela ética pessoal e por detalhes na vivência, nas decisões, na forma como as pessoas sentem, acreditam e sentem que a situação não é tão boa para o contexto do nosso país. Vamos ver se vamos encontrar uma perspectiva positiva de bem-vindo ou se vamos encontrar alguma negativa ou se vamos encontrar algum equilíbrio. Qual é a sua perspectiva? Bem, falar de saúde mental é sempre complexo porque é uma questão muitas vezes subjetiva, embora haja alguns indicadores objetivos que podemos considerar. E partindo desses indicadores eu posso avançar alguns dados. Por exemplo, se observarmos as relações que estabelecemos nas nossas famílias, que é o ponto de partida. Isso. Marido, mulher, pai, filhos, mãe, filhos. Vamos para a sociedade. As relações de amizade, as relações nas escolas,
professor, aluno, professor como funcionário e a instituição como entidade empregadora. Vamos à relação que estabelecemos polícia-cidadão, político, cidadão, as relações funcionário, entidade empregadora. Vamos ver que essas relações são mais competitivas do que cooperativas. Nós estamos mais na defensiva. Nós somos capazes, por exemplo, de pancar alguém, de pisar alguém, e ao invés de pedir-me desculpa, estás a andar mal. É assim, por exemplo, a perspectiva do Catarino que diz que o estudante é incapaz de assumir que reprovou. Não, o professor só me deu, às vezes até esse gajo só me deu 4. Eu fiz bem a prova. E quando tenta chamar a razão, diz, não, mas professor é relativo, depende. Então, olhando para a questão da saúde mental na nossa sociedade, ainda há muito por se fazer. Não vamos aqui fazer um balanço para dizer se somos positivistas ou negativistas. Vamos ser progressistas. E hoje, O que é que isso quer dizer? eu acredito que hoje, de ontem para hoje, Angola está a ser bem servido em termos de saúde mental, embora que haja muitos setores ainda que devem ser trabalhados, porque hoje, se acompanharmos a mídia, se há assunto que é mais falado, é da saúde mental. Se há profissionais que falam mais com um certo protagonismo na mídia, hoje são os profissionais da saúde mental. O que é que isso significa, a seu ver? Isso significa que nós temos sérios problemas sobre a saúde mental, mas que temos essa consciência e temos trabalhado de modo a sensibilizar, de modo a inverter este quadro. Agora, os fazedores, os promotores da saúde mental, claro que precisam de apoios institucionais. Pouco tem se feito, pouco tem se dado como contributo, como apoio, para que os que promovem a saúde mental tenham esse espaço de poder atuar e ajudar as pessoas a tomarem consciência de que tudo depende, em primeira instância, de nós mesmos. Porque o que o Mário faz, eu não tenho como controlar. Mas tenho como controlar o impacto do que o Mário faz no meu comportamento, no meu equilíbrio psicoemocional. E é neste sentido que temos que trabalhar para que as pessoas tenham consciência de que a saúde mental, em primeira instância, depende de si. Nós não podemos controlar o comportamento alheio, mas sim podemos controlar o impacto que esse comportamento terá para a nossa saúde mental. Introdução aqui de Bem-vindo Mauia, que toca principalmente na responsabilidade individual, na autoconsciência e faz essa análise muito voltada aos relacionamentos, à interação social, desde a família, a escola, a vida pública, as pessoas que representam instituições de autoridade, como a polícia, entre outros, e apela a que essa reflexão, de facto, tenha em conta o papel do indivíduo. Como nós, estando bem ou mal, nós podemos passar essa energia para as outras pessoas. A conversa está lançada. Psicologia, saúde mental, os vossos interesses profissionais e de investigação e de trabalho e de escrita são diversificados. Isso vai tornar a coisa mais aberta, mais interativa. Vamos então voltar ao Mário. Quais são as suas principais preocupações quando falamos da saúde mental nesse país? Eu estou virado essencialmente à questão da psicologia criminal, do comportamento desviante, e há cerca de 3 a 4 anos que tenho trabalhado especificamente com a questão das vítimas de crimes sexuais, porque era um aspecto muito pouco atendido nessa questão, porque as pessoas queriam perceber exatamente o que é que leva o indivíduo a cometer crime, o que é que está na base de alguém cometer crime, porque que alguém viola alguém. O direito segue essas pessoas, o direito prende essas pessoas, o direito julga essas pessoas, mas esquecia-se exatamente da pessoa a quem foi cometido esse crime. Como é que se passa? A vítima. Então, eu estou mais virado exatamente agora à questão das vítimas de crimes sexuais, no seu todo, não é? Por quê? Porque é um aspecto muito relevante. Primeiro, porque em muitos casos a vítima é abandonada. No próprio processo judicial, a vítima é abandonada. Porque isso começa exatamente pela família, que muitas vezes não a incentiva a procurar os serviços de apoio.
e isso aqui entra a questão da própria saúde mental das pessoas que colocam exatamente, eu falo exatamente de um aspecto que é a coisificação da vítima, que é quando a família coloca a reputação da família acima do sofrimento da vítima. Então, Quando negam-se em denunciar. entre ou perder o provedor econômico da casa e trabalhar com a menina e guardar aqui isso, vamos pesar um bocadinho. lhe parece ser uma decisão fácil entre, Não é. entre levar o pai da família à cadeia, por exemplo, e levar a sobrinha a que a sua situação seja, para a sua situação seja feita a devida à justiça? Não é uma situação fácil, mas é uma situação necessária. É uma situação necessária. E aqui entramos na questão institucionais novamente, não é? Qual é o apoio que essa família dá? E qual é o apoio que Qual é o apoio que o Estado dá? qual é o apoio que nota haver ou não da família? do Muito Estado? pouco, muito pouco. Uma escala de 0 a 10, quanto é que... Não gostaria aqui de trazer números, mas só para ter uma noção, em 2022 houve 4.613 casos de crimes sexuais. 4.613 casos em Angola. Durante todo o ano. Durante todo o ano. Isso é que chegar nas autoridades. Registrados. Sim, registrado. Isso é que chegar nas autoridades. Mas só 46 indivíduos é que foram condenados. Julgados e condenados. Ou seja, há um hiato aí muito grande. Muitas vezes há muitos crimes que até são denunciados, mas que morrem na instrução. Mas que morrem na instrução. Porque quem recebe a queixa acha que isso é briga de marido e mulher, acha que isso é caso que devem resolver na família e muitas vezes esquecem isso. Isso também é uma questão de saúde mental. Porque se um agressor vestido de polícia, se um vestido de polícia é que vai receber a queixa, ali ele pode deixar falar mais o agressor do que o agente policial que tem que exatamente dar seguimento ao caso. Então, muitas vezes acontece isso. Não é uma decisão fácil. Por quê? Porque o Estado não consegue prover econômica e financeiramente esta família que vai, passa a expressão, perder o pai ou o provedor econômico. Então ficam ali entre um dilema entre denunciar ou continuar a manter, não é? O que é mais comum é continuar a manter. Na maior parte das vezes continua-se a manter e muitos casos, por isso é que agora com a lei 25/12 tornou-se esses crimes públicos, ou seja, já não depende da mulher ou do pai, não. É um crime público, ou seja, eu sou vizinho, qualquer pessoa pode denunciar e desde o momento em que é aberto o caso, já ninguém pode voltar, ou seja, já não pode ir lá a mãe diz, não, agora perdoa só meu marido, ela até já se arrependeu, já não pode voltar por causa disso. Esse é um progresso legal, é um progresso, exatamente. Mas depois, exatamente, o progresso legal para exatamente na questão institucional, na questão do Estado. Mais administrativa, vamos assim dizer. Sim, mais administrativa e mesmo econômica. Por quê? Porque em muitos casos, um processo, se ele tiver um bom advogado, em muitos casos ele vai responder em liberdade. Vai responder em liberdade onde? Na casa onde ele violou a menina. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente com memórias traumáticas. Durante um ano, não é? E muitas vezes ele é que vai ter que dar dinheiro de táxi na menina para ir ao julgamento que estão a lhe julgar. Os níveis de vulnerabilidade da vítima são então ali há todo um conjunto exatamente de conflitos que o Estado exatamente deve colocar a mão. E nós, enquanto psicólogos criminais, temos trabalhado muito nisso, porque é preciso trabalhar a questão das vítimas, porque é uma questão muito esquecida, muito esquecida. A vulnerabilidade das vítimas de abuso sexual, o papel das famílias e o progresso legal e a abertura para maior denúncia, embora ainda hajam entraves administrativos e logísticos e econômicos que aumentam a tal tendência da coisificação. Sim, eu gostaria, porque a tendência das pessoas é ir olhar muitos crimes sexuais na questão do abuso sexual. O abuso sexual é apenas um dos crimes sexuais. Normalmente coloca-se quando é questão de abuso, é quando há uma relação de poder entre o vitimizador e a vítima. Mas na maior parte das vezes tem a ver com a coação sexual, a fraude sexual, o assédio sexual. Muitas vezes, em muitas universidades, nós tivemos a fazer um estudo numa universidade em que eu leciono, exatamente, porque quando tivemos a falar da questão da falta de denúncias.
e ouvimos exatamente relatos que muitas vezes a estudante que diz eu quero me livrar da universidade não tem a ver exatamente com o número de matérias, mas exatamente o assédio que passa exatamente por parte de alguns professores, agentes exatamente da própria universidade, e que muitas vezes ela só aguenta aquele caso para poder terminar aquela universidade. Um pontual esclarecimento aqui sobre a natureza dos diferentes crimes sexuais. Vamos então aqui agora a conversa com Catarina Luamba. Quais são as suas grandes preocupações quando falamos de psicologia e de saúde mental neste país? As preocupações são várias, mas a principal e que eu tenho estado agora a trabalhar é a questão relacionada à ética, e tenho agora o manual de ética para exercício da psicologia. Mas não só, porque eu olho para a ética como um mundo. Como um mundo. Exatamente, como um mundo que qualquer atividade que nós tivermos que desempenhar, é importante que haja perícia ética. E sempre que nós formos profissionais, é importante nós sabermos que nós nos formamos para ser profissionais, para responder a alguma demanda social. E se tivesse que apontar 3 indicadores objetivos do que considera a perícia ética, quais seriam? A primeira questão do sigilo, confidencialidade, a questão da empatia também está muito relacionada. Então, são esses aspectos da confidencialidade, da empatia, do sigilo, que muitas vezes quase que o sigilo nas nossas instituições não existe. Portanto, está a dizer que os psicólogos, os praticantes de psicologia, têm dificuldades de manter o sigilo? Não só os praticantes de psicologia, mas se nós olharmos para as maiores profissões que têm como objetivo principal o ser humano, no nosso contexto, quase que todas elas não têm essas perícias, não têm ética, não têm confidencialidade. Não tem, ou é insuficiente, ou a mesma ausência? Não há uma ausência, vamos olhar, por exemplo, para determinados aspectos relacionados às pequenas éticas no atendimento. Vamos olhar, por exemplo, para a descrição. E aqui não vou falar só dos psicólogos, vou falar de qualquer pessoa que atende público. Qualquer atendedor público. E são esses indicadores que para mim é preocupante. Se nós tivermos que agora falar dos psicólogos, a questão de sigilo, não vou dizer que há inexistência. Há sim sigilo para aqueles psicólogos extremamente comprometidos, porque também o comprometimento também está muito relacionado à questão da perícia ética. Se eu não estiver comprometido com o que eu faço, mais facilmente eu atropelo todos os aspectos éticos e deontológicos. Porque isso é uma cadeia. Se eu, enquanto psicólogo, só fui fazer psicologia porque era o que apareceu, fui ser advogado porque era o que apareceu, fui ser professor porque era o que apareceu, obviamente que este é um indivíduo. Os aspectos vocacionais, exatamente, profissional. Este é um indivíduo que, inicialmente, a base de comprometimento é mutilada. Nós costumamos a discutir a questão da motivação. Esse indivíduo está motivado a conseguir um trabalho, mas se não estiver comprometido, obviamente que não vai ter a ética profissional para o exercício ou para responder essas demandas. E nós temos estado a constatar isso em quase todas as profissões. E a nós preocupa, e nós, enquanto psicólogos, eu acho que devíamos ser o espelho. É só nós olharmos para a própria classe, a forma que a própria classe trata-se, não é? São poucos os colegas que têm a capacidade de olharem com respeito, de olharem com admiração. Não é obrigatório o trabalho que outros colegas fazem. Portanto, está a dizer que entre pares não parece haver a devida consideração mútua pelo trabalho que se faz? Exatamente. Mas por quê? Isso não seria muito grave a ser verdade? Mas essas são as minhas observações. Valorização interna. São as minhas observações. E eu acho que nós, enquanto psicólogos e estudiosos do comportamento, devíamos estar mais abertos a ouvir colegas, e principalmente colegas que têm alguma experiência. Nós devemos reconhecer isso. O que nós temos estado a constatar hoje é estudantes com boas iniciativas, mas que ainda não devem exercer, mas já vão exercer, e sem um mentor, por exemplo, sem um tutor. Isso. O que é que, a esse respeito, como é que o Catarina olha para o papel
da atual ordem dos psicólogos angolanos? A ordem está como país. A ordem está como país? A ordem está como isso país. representa a ordem ou desordem? Ou um pouco de cada? O que é que isso quer dizer? É o seguinte, se nós olharmos para as instituições, e se eu for para falar da ordem, eu vou primeiro olhar para as instituições, para a própria classe, ok? E depois para a ordem. No meu ponto de vista, a ordem é o primeiro aspecto que eu deveria aqui olhar. Vou olhar primeiro para as instituições que têm a autonomia ou a idoneidade de reconhecer a ordem. Isso. Está a falar de quem? Está a falar Do Ministério da Justiça. Ministério da Justiça. É Ah, o é a principal. Assembleia Nacional, não? A Assembleia Nacional depende do Ministério da Justiça. E a ordem já fez o que devia ter feito. O que é que fez? de Já facto? deu a entrada. Já deu a entrada do Estatuto para a publicação do Diário da República. Quando? Quando já, deu a entrada? Isso vai há 3 anos ou 4 anos e nós temos fotografia, temos vídeos Ok. do antigo vice-presidente a receber o atual bastonário Vice-presidente da República, o antigo. Então, se nós tivermos que olhar para a ordem, se deu-se esses passos todos, O que é que está em falta? eu acho que é uma vontade política, é isso tudo que nós temos estado a discutir. É uma vontade política, primeiro, por isso é que eu estou a falar do próprio país, mas é uma vontade política atípica. Atípica por quê? Se nós olharmos para a ordem dos psicólogos, e aí entra também um pouco a questão da classe, a ordem dos psicólogos é reconhecida de forma também atípica. Como? Instituição como Ministério da Educação, instituição como as televisões públicas, chamam o professor Carlinhos da Sala como bastonário da ordem dos psicólogos. E depois, por detrás, tem os psicólogos que não se revêem na ordem e que alegam que a ordem não está reconhecida. Mas a ordem está reconhecida? Para todos os efeitos, a ordem está reconhecida? Por isso é que eu disse que é uma questão atípica. É uma questão atípica. Se não está... Tem enquanto respaldo legal... Eu, enquanto psicólogo, e eu sou membro da ordem, talvez poderão ver que eu estou a defender a ordem, mas não necessariamente nesse aspecto. A ordem, objetivamente, não está reconhecida no Diário da República. Subjetivamente está reconhecida por outras instituições públicas. E isso, então, isso existe... eu vou dizer agora vou... subjetivo... Agora, sim, existe, se nós tivermos que falar do direito costumeiro, há muitos aspectos que não estão escritos no direito, mas são práticas reiteradas que são reconhecidas naquele contexto. Por isso é que eu falei que a ordem está conforme o país está. Então, agora, por que até agora não há publicação do Diário da República? Tem a questão que eu falei de questões de vontade política e tem a questão da própria classe, dos próprios psicólogos, que não têm consciência sobre as coisas. Porque se nós tivéssemos consciência sobre a profissão que nós exercemos e a obrigatoriedade da autonomia de exercermos essa profissão, mais rápido todos nós devíamos estar unidos. Para fazer alguma coisa. Todos, imaginem, 2.000 psicólogos, só a ordem... No estado que se encontra, temos inscrito 2.000 psicólogos. Isso obviamente, faria a diferença. Não se esgote, e como o tempo é escasso, vamos voltar a si daqui a pouco, que está aqui agora a falar do que pode ser feito em relação à ordem dos psicólogos, aqui a questão de mais de 2.000 filiados, se assim posso chamar. Vamos agora ouvir, bem-vindo, quais são as suas grandes preocupações quando falamos de saúde mental e psicologia neste país. As nossas grandes preocupações têm a ver com a humanização dos processos e contextos laborais. Humanização dos contextos e processos... A humanização dos processos e contextos de trabalho. Ou seja, não há sociedade sem organização. E as pessoas não vão às organizações por vontade própria. As pessoas vão para as organizações porque a vida em sociedade é feita nas organizações. Então, é nas organizações que devemos encontrar o fundamento da felicidade humana. Infelizmente, nós temos ainda organizações que tornam a vida dos seus membros, dos seus colaboradores, no inferno. Estamos a falar mais de organizações públicas, privadas, não há diferença em relação organizações. a isso? Eu tenho dificuldade de perceber a linguagem jurídica. Nós, por exemplo, o meu colega, por exemplo, fala que eu sou professor do ensino superior privado. O ensino é público.
Agora, a instituição onde eu dou aula, o regime jurídico é privado. Permitam-me, se estiver a falar, baboseira. Senão, nós atendemos ao público. Todas essas organizações que existem, se é do âmbito privado, do ponto de vista da lei, nós servimos à comunidade, nós servimos à sociedade. Então, todas essas Assim, organizações... todas elas são iguais, né? Todas as Não há- organizações não há são iguais. distinção Nós de vamos diferenças. nós vamos na universidade pública, vamos encontrar descontentamento da classe docente para com a entidade gestora. E os professores que estão descontentes, como não têm como magoar muito a entidade gestora, fazem o quê? Tornam os seus alunos como inimigo de estimação. Inimigos de estimação. E o mesmo acontece no setor privado. Ah, não, essa escola, os emolumentos subiram, as propinas subiram, mas não estão a melhorar as condições e o pagamento, o preço por módulo continua desde 2012 até hoje. Pagam aquele subsídio de pobreza que pagam aos professores e os professores vivem frustrados, os professores descontam muitas vezes na relação que devem estabelecer com os seus alunos, tornando-os, conforme já disse aqui, por inimigo de estimação. Quer dizer que as nossas instituições funcionam da mesma forma. Vai ao banco, que é uma instituição privada, leva um dinheiro rasgado, às vezes funcionário bancário, mas o senhor, se fosse a vez do senhor, receberia esse dinheiro. Mas esse dinheiro é meu, eu estou a levar para o banco. E o banco tem essa função. E é o setor privado. O mesmo acontece quando vamos renovar o bilhete, vamos tratar atestado médico, atestado ou registro criminal, que é numa instituição pública, usando a linguagem popular, não é? Que é uma instituição pública, e somos mal atendidos. Portanto, os processos são iguais. Aliás, a cultura organizacional que afeta essas organizações, tal como o Catarino disse, muitas vezes é dependente da cultura nacional. E, infelizmente, a nossa cultura nacional hoje é refém da cultura política. E é só ver como é que os fazedores... Como é que a nossa cultura nacional é refém da cultura política? Hoje, quem dita as normas, quem define a dinâmica das nossas organizações da vida social, pública ou privada, Ok. são os políticos, são os que fazem política. E assim que mesmo todos os assuntos que têm a ver mesmo com a sociedade, que têm a ver com a mente, é mais fácil encontrar um advogado, um jurista, a falar sobre casos, por exemplo, de violação, caso matéria do Mário de Lemos, questões éticas, pessoas que não têm muitas vezes uma visão profunda sobre a questão, mas porque eles é que fazem determinam a dinâmica das sociedades e acabam por ser eles os protagonistas. Já voltando a... Sim. Você está a falar da felicidade nas instituições, basicamente. É aí onde eu gostaria Família, de perder mais nas tempo. instituições. Sim. 2 ou 3 indicadores concretos de felicidade. Estamos a falar de quê, afinal? 2 ou 3 indicadores concretos da felicidade. Eu, quando chego no local de serviço, devo me sentir na obrigação, na missão, devo me sentir na condição de ter uma oportunidade para contribuir para o desenvolvimento dessa sociedade. Devo me sentir na condição de ter essa oportunidade de ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, a alcançarem a satisfação das suas necessidades. Quando eu estou no meu posto de trabalho e começo a olhar para o meu processo de trabalho como sendo uma obrigação, simplesmente que tem como consequência o retorno financeiro para satisfazer as necessidades, pagar propina, comprar frango, arroz, então nós não estamos a trabalhar num contexto de felicidade. E esse contexto de infelicidade em ambientes laborais afeta a estabilidade das nossas famílias. Os pais que se desmarcam das suas responsabilidades parentais e, em consequência, os filhos que não se identificam com a educação parental. Hoje por hoje, por exemplo, temos problema da nossa sociedade, das referências morais. Noutra hora, os nossos pais, nos nossos bairros, nas nossas profissões, nós tínhamos referência. Olho para um profissional e eu sonho me tornar como ele. Olho para um pai, para um tio, para um vizinho e procuro pautar a minha conduta para não desapontar esta. Hoje essas coisas não acontecem. Modelos e referências nos nossos tempos? Infelizmente, hoje não há. Hoje, se procurarmos, por exemplo, entre as pessoas que trabalham, qual é a tua maior aspiração? É ter aquele tipo de carro? É ter casa nessa ou naquela outra zona? Dificilmente sonhamos ter uma carreira de sucesso. E a caracterização da situação das pessoas, os seus níveis de satisfação ou insatisfação, felicidade ou infelicidade na família e nas instituições, quer sejam públicas ou privadas,
Vamos daqui a pouco passar para a última fase, a última ronda da nossa conversa. Está a ser muito agradável, embora curta. Vamos dar agora mais uns 3 minutos para cada um. Já fizeram, cada um deles no seu campo fez a caracterização da situação. Foram levantados os principais problemas, as insuficiências. Estamos a falar sobre a psicologia e a saúde mental em Angola, uma edição especial do podcast oferecido pelo Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo, na sequência da Conferência Nacional sobre o mesmo tema, em que falamos de instituições funcionais e disfuncionais, a saúde mental na comunidade, entre outros. Vamos então agora outra vez com o Mário de Lemos para apresentar aquilo que é sua visão sobre o que é que deve acontecer para que no seu campo haja melhor saúde mental e a psicologia seja mais efetiva. Bem, exatamente a nível da psicologia criminal, e essencialmente também da psicologia social, é preciso que todos nós comecemos exatamente a ter uma visão mais positiva da própria vida. Eu normalmente costumo dizer uma visão muito mais positiva da nossa vida. E é preciso a trabalhar exatamente os fatores que levam a determinados comportamentos e não as consequências. Aqui, nós em Angola trabalhamos muito mais com as consequências. Vamos logo ao fim da coisa e não queremos exatamente perceber, porque temos medo, em alguns casos temos medo de entender e de perceber exatamente onde é que nós falhamos, porque somente sabendo onde é que nós falhamos é que nós poderemos melhorar, acima de tudo. Outra questão tem a ver com a assistência que se dá às vítimas nas esquadras policiais. É preciso, porque o que me espanta é que na formação dos agentes policiais, dou o caso do Serra Baduni, dá-se muita coisa boa, mas exatamente há um hiato ali, há alguma coisa que passa exatamente entre a formação ou aproximar exatamente. É preciso aproximar a formação ao mercado de trabalho, nesse caso, aproximar, melhorar. Eu, por exemplo, estive em conversa em janeiro com alguém que disse que o maior investimento da Polícia Nacional este ano deveria ser exatamente na melhoria da sua imagem perante a população. Porque se a polícia melhorar a sua imagem perante a população, nós veremos que o cidadão vai sentir a necessidade exatamente de colaborar melhor com a polícia e isso vai refletir exatamente em mais denúncia, melhor controle e tudo isso. Outro aspecto. Em relação à saúde mental, principalmente a nível das nossas universidades, é preciso que haja planos execuíveis de saúde mental. Nós não podemos exatamente ter ali estudantes sem perspectivas. Não, é preciso saber, é preciso que, por exemplo, que as universidades saibam exatamente onde é que estão os nossos estudantes que saíram daqui, como é que estão, o que é que a sociedade espera de nós. Por exemplo, se nós fizermos aqui uma ronda aqui na Baixa da Cidade, é preciso perceber o que é que as pessoas conhecem do Sol Nascente, o que é que sabem que ali fazem no Sol Nascente, que tipo de problema é que a Sol Nascente já resolveu para essa comunidade aqui da Baixa. Porque, e é uma questão que eu olho muito. Enquanto nós, psicólogos, não resolvermos um problema social que aflige a sociedade, dificilmente vamos ser tidos e achados. É preciso resolvermos problemas, trabalharmos exatamente, e é isso que eu trago exatamente na questão do meu livro, que fala sobre a reincidência criminal. É preciso olhar quais são os fatores que levam exatamente o indivíduo a reincidir criminalmente, quais são os fatores que levam o próprio agente penitenciário a tratar ou a não tratar o indivíduo reincidente, como é que a sociedade está preparada para receber um indivíduo que sai da cadeia. Não, muitas vezes é a própria sociedade que empurra novamente o indivíduo que quer modificar, que quer melhorar de comportamento para voltar novamente para a cadeia. Então é preciso olhar exatamente para esses todos os aspectos. A questão de trabalhar os fatores, trabalhar as causas, trabalhar o efeito positivo, melhorar exatamente no nível de participação, a melhoria da imagem de todos esses aspectos. E, acima de tudo, melhorar que tipo de psicólogos que a Angola merece exatamente e o que temos. Muito bem, muito obrigado, Mário de Lemos, por esse contributo, êxitos no seu trabalho, nesse serviço pelo país. Vamos então passar ao Catarina, antes de passarmos, bem-vindo. Você falou muito das questões éticas, do papel dos próprios psicólogos, tanto na prática como na investigação, e depois você também discutiu bastante a questão da ordem. Soluções. Soluções. Vou pegar a primeira questão que nós começamos aqui a falar sobre a ordem. Não era suposto nós falarmos da ordem, mas acabamos por falar. E é importante nós falarmos sobre a ordem. A ordem depende de todos os psicólogos. A ordem hoje não depende dos políticos, não depende do Diário da República. E se nós quisermos, enquanto psicólogos, que a ordem esteja reconhecida,
nós vamos conseguir. Então é só cada um dos psicólogos comprometido com a profissão fazer um elo a todos que já fazem hoje parte da ordem, no estado em que se encontra, ir para a ordem, questionar e saber o que é que falta, e criamos esse elo e olhamos para uma outra perspectiva da própria ordem, porque a ordem é a nossa profissão, é que regula a nossa profissão. Nós teremos muitas vantagens com a ordem reconhecida. Portanto, união entre os psicólogos, exatamente. maior proatividade para resolver Exatamente essa situação. isso. Agora, A dimensão ética. outra questão da ética e também relacionada à saúde, vou falar das instituições. O Mário, por acaso, tocou num aspecto que deu-me aqui alguns insights. Nós acabamos muitas vezes a investir mais nas doenças do que na saúde, porque nós não temos a nível institucional, falo de tudo, não vou falar só institucional, público ou privada, mas a nível das instituições, nós não temos programas de prevenção. Conheço universidades que têm cursos de psicologia, mas que não têm um gabinete de apoio psicológico. Então, isto é um contrassenso. Então, o seu apelo é criar programas... Deve-se criar programas de apoio psicossocial para os estudantes, para a comunidade, e nós estaríamos aí a ajudar um problema que depois nós iremos tratar como cancro. Agora, outra questão ética está relacionada também com todas as instituições. As instituições todas devem ser obrigadas a ter um código de ética. E que muitas vezes essas instituições são geridas da cabeça do dono. O dono acha que isso tem que funcionar assim, e funciona daquele jeito. E por isso é que hoje a ética tem outra perspectiva que se chama compliance. Não é? E o compliance é uma cópia da ética, porque é o cumprimento dos procedimentos todos da instituição. Mas esse cumprimento das instituições, desses procedimentos todos, está ligado a questões todas éticas. Então, a ética hoje é obrigatória ou deve ser obrigatória para todas as instituições. Muito obrigado, Catarina Lomba. Vou pedir só 10 segundos mesmo, sim. só para termos uma noção. Eu leciono numa instituição que fez um estudo ano passado, que dos 412 estudantes do curso de psicologia, apenas 2 já tinham feito consultas de psicologia. Dos 400 e tal, 2. Esses números dão muita reflexão. Vamos então, amigo, bem-vindo, Mauia, as suas considerações finais. Bem, nós somos de apelar que as organizações voltem às suas políticas para as comunidades. Elas existem para servir as comunidades. E uma das formas, o ponto de partida, é mesmo a dignidade de quem trabalha nessas organizações. Se queremos servir as nossas comunidades, então temos que colocar, em primeira instância, os nossos funcionários em condições confortáveis, seguras e eficiência de trabalho. Dar ao funcionário o trabalho correspondente às suas capacidades cognitivas e emocionais. Assim, o funcionário consegue se sentir na condição de contribuir e esperar um retorno. E o retorno que não seja só material, o retorno que seja tangível e intangível. Preparar os funcionários, criar condições favoráveis de trabalho, sejam elas materiais, organizacionais, psicológicas e emocionais. E também preocupar-se com a questão do pós-carreira. Nós temos muitos funcionários hoje que doam o melhor de si para o engrandecimento das organizações e que, infelizmente, o retorno tem sido precário. É só fazer o levantamento para verificarmos quantos dos nossos reformados continuam vivos e por quanto tempo e em que condições, para percebermos com que saúde mental é que os nossos funcionários vão à reforma. Mas para que as organizações consigam chegar até aí, é preciso que elas tenham políticas de gestão voltada para as comunidades, voltada para a sociedade, políticas que procuram humanizar o processo de trabalho. E isso também, a tarefa volta para as instituições de formação, porque muitas vezes é dessas instituições que saem as pessoas que vão servir as organizações, que vão gerir as organizações. A escola deve ser um espaço de formação
profissional, mas também de cidadania. Nós não podemos transformar a escola num espaço onde as pessoas vão buscar matéria e são preparadas, devidamente preparadas profissionalmente, muitas delas, mas como humano não prestam. Eu digo sempre, nós temos muitos bons profissionais, o que não temos são os bons cidadãos. Então, as escolas devem também preparar Temos muito bons profissionais, o que nós não temos são bons cidadãos. bons cidadãos. A componente Boas pessoas. Né? boas pessoas, sim, sim. Ok. A componente formativa hoje as escolas já conseguem dar. Há muita coisa ainda por se trabalhar, por exemplo, no campo da psicologia. Nós temos de aproximar a prática da teoria, temos de profissionalizar cada vez mais os nossos cursos, mas também depois temos que buscar o credenciamento. E aqui vamos voltar na questão da ordem. Tem de haver Já mesmo para terminar. tem de haver instituições que façam o credenciamento, porque ao credenciar passamos a fiscalizar o cumprimento das normas, mas também os direitos de quem está a praticar. Só assim é que nós podemos muito bem servir a nossa sociedade e promover a saúde mental nas escolas, nas instituições e, consequentemente, na sociedade de modo geral. Conversa possível aqui com os psicólogos Catarino Luamba, Mário de Lemos e bem-vindo Mauia, que participaram na Conferência Internacional sobre Psicologia e Saúde Mental, realizada ontem, 9 de março de 2023, aqui no Instituto Superior Politécnico Sol Nascente, a Escola do Ambo. Obrigado pela vossa presença, mais uma vez, por esses contributos valiosos. Obrigado pelo convite. Desejamos continuação de muitos êxitos nessa missão pelo país. Nós voltamos numa outra edição que for necessária, assim que a situação se impuser. Até lá, você já sabe, saúde mental é para todos e é para cada um e cada uma. Estamos juntos.